Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista e educadora física Regiane Faia. Vou falar um pouquinho sobre a Regiane e depois, se eu esquecer alguma coisa, você pode complementar, tá bom? E eu posso chamar de Rê para ficar mais fácil? Pode, fica à vontade. Ok. Hoje a gente recebe uma convidada que entende tudo sobre saúde da mulher e emagrecimento. Regiane Faia é personal trainer, nutricionista clínica e esportiva, mestra em imunologia e microbiologia, ou seja, se tem alguém que pode te ajudar a perder aqueles quilinhos enquanto ainda come bem, é ela. Regiane, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Só não vale colocar a gente para fazer agachamento durante o episódio. Vamos lá, Rei. Esqueci de alguma coisa, alguma outra área de atuação que você tá hoje no mercado? Olá, Fernanda, obrigada pelo convite. Não vamos fazer agachamento, apesar também de você gostar dos agachamentos, Isso. né? Não, eu sou Regiane Faia, né? Trabalho nessa área da saúde da mulher e principalmente com um assunto que eu acho muito importante a gente falar nesse mês, que é a endometriose. Que é um assunto que eu venho abordando muito, que eu acho de extrema importância, porque muitas mulheres passam por essa patologia, né? Por essa doença de forma silenciosa e só vai descobrir, né, quando já não tem muita solução, e aí a gente fica uma situação difícil. Legal. Quando você até mandou o seu currículo pra gente, Regiane, você falou da sua história com a endometriose, né? Mas antes da gente começar falando tudo isso, eu quero só agradecer os patrocinadores do nosso podcast, que é a Live, que cede a Live Juiz de Fora, que cede esses looks maravilhosos que eu uso durante as gravações, e a Paula Botelho Acessórios. Você conhece essas duas marcas? A Live, claro. Óbvio. Adoro. E a gente tem o cupom de desconto da Deixa Ela Treinar nas duas empresas, tanto na Live quanto na Paula Botelho. Usando o cupom Deixa Ela, você ganha 10% de desconto. E vamos falar então, Rê, toda a sua escolha profissional, sua escolha da sua pesquisa veio em função de uma dor que você teve, né, enquanto mulher. Você conta um pouquinho pra gente como é que foi isso? Claro. Então, Fernanda, eu descobri a endometriose, eu me recordo direitinho, foi no dia 8 de janeiro de 2018. Quando eu tive uma gestação ectópica rota, né, que para quem não sabe é uma gestação tubária, quando o embrião ele se aloja ali no tecido, né, que tem um tecido endométrico por ali, e aquela trompa acaba rompendo e a gente começa a ter uma hemorragia interna, basicamente isso. E eu fiquei durante dias tendo, né, esse sangramento, sem saber até que eu estava grávida. E quando eu descobri, né, que eu desconfiei, foi quando eu pedi para o meu esposo para a gente fazer um exame, ele falou, não, tá tudo bem, isso deve ser gases, me dando medicação, né, simeticona. Eu falei, não, isso tá errado, eu trabalho com gestantes, eu sei que tá errado, essa dor tá diferente. Fomos para o hospital e lá foi diagnosticado, né, que eu estava já de 9 semanas e o médico disse que estava tudo ok, que eu podia... Só que no outro dia eu acordei, né, eu já tinha tomado a medicação, eu acordei com muita dor e aí tive que ir para o hospital às pressas, e aí foi quando eu cheguei lá, eles viram que realmente eu ia ter que passar por uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia às pressas, né, para tirar ali onde que eu tive até a perda da tromba, da tuba, né, e aí foi onde que eu descobri, né, depois dessa biópsia, que eu tinha endometriose. E até então, eu deitada na cama, quando eu recebi o diagnóstico ali da médica, eu falei assim, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, endometriose. Para mim, isso não existia no meu vocabulário. Eu estava quase formando em nutrição, já era formada, né, em educação física há muitos anos. E aí eu falei assim, não. Aí eu saí dali um pouco revoltada, vamos dizer, revoltada, porque como sempre fui atleta, você me conhece há muito tempo, eu sempre gostei muito de esporte, sempre vivi isso, né, essa vida saudável. Eu falei, gente, como é que eu posso ter alguma coisa que minha vida toda eu não sabia? Como é que isso aconteceu? E foi onde que eu comecei a investigar e procurar mesmo, né? Sempre fui muito curiosa na questão disso, comecei a procurar em estudos científicos, e aí foi onde que eu fui me aprofundando. Passando essa parte do luto, né, que a gente fica bem revoltada de não aceitar, né? Nossa, como assim? Não tem como. Eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho a nutrição, eu tenho a educação física, eu trabalho com a saúde. Deve ter alguma forma da gente tratar isso de uma forma
não tão invasiva, né? Todas as mulheres Uhum. que eu conversava, todas passavam por uma cirurgia. E aí foi logo em seguida que eu tive interesse de fazer o mestrado, né, nessa área de imunologia e micro, e onde eu recebi o convite dos professores lá para a gente estudar, né, a microbiota intestinal das mulheres com endometriose, que era uma das abordagens que a gente mais vê, né, as alegações dessas pacientes falando que elas têm problemas intestinais durante a vida toda, sem saber que tem a endometriose. E aí foi onde que a gente começou a buscar e teve esse estudo e foi muito interessante. Aí a gente desenvolveu uma pesquisa muito bacana e muito boa. Muito legal. E aí, desde então, venho trabalhando e tentando buscar, né, todo esse lado, tanto na nutrição quanto na educação física, porque isso é muito importante a gente falar, porque até então, como eu era atleta, né, as pessoas acham que a educação física não tem que se preocupar. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque a educação física hoje está abrindo muitas portas. Eu tenho visto vários professores, vários colegas que falam muito sobre entender o ciclo da mulher para treinar. Principalmente se ela for uma atleta, né? Uhum. Que a gente vai ter fase que a gente não vai aguentar treinar tanto. É né? isso mesmo. Então, assim, quanto isso é importante, né? Entender a mulher, entender essa saúde da mulher para ela ter um resultado interessante. Isso mesmo, Regiane. E você falou uma coisa bem interessante, que até a doutora Aline Franco teve aqui. Uhum. E a gente conversou sobre como é importante mulheres falarem dos problemas de saúde de outras mulheres. Porque a gente tem útero, a gente sabe o que uma outra sente. A gente sabe o que é uma TPM, a gente sabe que é uma oscilação hormonal. Uma cólica. Então, o que a sua paciente sente, você sabe e você pesquisou sobre isso. E uma vez que você é formada em educação física e nutrição, como que essa sua formação contribuiu para o desenvolvimento de programas eficazes para o emagrecimento das mulheres que você atende? Então, as mulheres que, principalmente dentro desse projeto que a gente fez no mestrado, todas chegavam com sobrepeso ou com obesidade. Por quê? Porque quando elas descobrem a doença, né, a patologia, ela vem aquele sentimento que eu tive, esse sentimento de revolta, de dor, de negligências, que às vezes a gente foi negligenciado durante muito tempo, e aquilo gera uma ansiedade, né, às vezes uma depressão, e onde que muitas delas recorrem à comida, né, por não ter acesso, às vezes, a tanta informação, e elas descarregam toda aquela carga, toda aquela emoção em comer. E aí, às vezes, elas estão comendo ali as próprias emoções. Então, foi onde que eu falei, gente, tudo isso vai muito além só de estudar o que é a endometriose, né? A gente teve que trabalhar, estudar também, entender a nutrição comportamental, como é que funciona. Teve que entrar nesse campo aí do comportamento, até da atividade física, que está totalmente relacionado, porque se você está com uma dor, né, você descobre, muitas mulheres descobrem, né, a grande maioria descobre quando elas tentam engravidar, né, que é a infertilidade ali. Então, isso gera uma dor muito grande. Muitas têm a perda, como eu tive, a primeira perda, e isso causa uma dor. Então, isso acaba sendo levado para as emoções. E aí, a gente acaba comendo nossas emoções e fica dentro daquele ciclo frustrante. Então, foi onde que a gente começou a buscar esse estudo, né, de relacionar a atividade física como benefício para o tratamento da endometriose. E aí, querendo ou não, uma coisa leva a outra, e aí a gente tem o fator do emagrecimento. E quais são os maiores desafios que hoje você vê das mulheres que chegam no seu consultório para emagrecer? Olha, os maiores desafios que eu vejo é a questão, assim, de lidar e de aprender, né, a perceber o corpo ali. Muitas delas, às vezes, elas não entendem essa fase desse ciclo menstrual que a gente tem, né? Que a gente tem a fase que a gente vai querer comer um pouco mais de doce. Elas se culpam, se julgam. Então, a gente tenta explicar, né, de uma forma bem pedagógica mesmo, bem didática, o que a gente pode fazer. Tem vários alimentos que a gente pode introduzir que ajuda a saciar essa vontade. Então, assim, a gente tenta trabalhar com mecanismos também comportamentais, tentar encaminhar o paciente para terapeutas, né, médicos, nutrólogos, endócrinos, que muitos deles, eles são os responsáveis para estar fazendo essa parte da regulação hormonal para a gente, que quando você tem essa disfunção, né, você tem essa questão da endometriose, você tem uma disfunção de hormônio dependência de estrogênio. Sim. E aí não tem como, a nutrição ela vai até um momento,
a educação física também vai até um momento, mas a gente precisa de parceiros, precisa de profissionais, que aí vem um médico, né, o ginecologista, o nutrólogo, o endócrino, para poder estar ajudando, né, com, às vezes, uma modulação ou uma reposição, né, para a gente estar podendo ter um avanço e um resultado benéfico para essas pacientes. Legal. E você também trabalhou com reabilitação cardíaca, né? Sim. Durante o mestrado, não foi? Não, foi na especialização, né? Até que foi acho que a primeira especialização que a gente teve aqui na UFJF, e isso tem muitos anos, eu era bem novinha. Foi a reabilitação cardíaca, né? E assim, em grupos especiais, né? Sim. E a gente acabou levando isso também para o mestrado, né, como estudo, porque muitas dessas mulheres, elas apresentavam a disfunção ali da alteração da PA, né, da pressão arterial. Muitas tomavam medicamento, porque elas não sabiam buscar informação, não sabiam como comer, né, elas achavam que para fazer atividade física, elas teriam que estar sempre matriculadas numa academia. E aí onde que a gente teve que trabalhar essa questão da orientação, que a gente consegue sim fazer atividade física sem ter necessariamente estar matriculado, né? Porque essas mulheres da pesquisa foram mulheres que a gente trabalhou do ambulatório de endometriose aqui do HU, né? Da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, a gente também não podia pedir para que elas se matriculassem numa academia, porque a realidade financeira delas era uma realidade diferente. Então, a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha. Então, a gente tentou fazer trabalhos educativos mesmo, né? De uma caminhada, alongamento, para que elas buscassem, né, essa melhora dentro desse resultado. E dentro dessas mulheres que têm, que buscam a reabilitação cardíaca, a maioria delas deve ter algum problema cardíaco, de saúde, né? Como que é a abordagem de emagrecimento para elas, Regiane? Com certeza é diferente de uma outra mulher que é saudável, digamos assim. Sim. Primeira coisa, a gente tem que fazer acompanhamento com o cardiologista, né? A gente só libera, né? A gente só vai liberar a paciente para fazer esse treinamento, com o aval desse cardiologista, né? A partir disso, a mulher estando medicada, né, estando toda certinha ali, a gente entra também com um treinamento de baixa intensidade, obviamente respeitando, né, e averiguando sempre durante o treino os níveis de PA, né, porque ali a gente vai ter um pico. Logo depois ela vai entrar no processo de hipotensão. Mas tem mulheres, né, tem pessoas, não só mulheres, mas homens também, que durante o treino ele pode ter um pico hipertensivo e isso é perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse público também. Sim. E a alimentação. Porque muita gente acha que é só fazer atividade física e tá tudo ok. Né, que é o que esse público normalmente vai buscar ajuda, né, só quando eles descobrem a doença. E aí a gente tem que explicar que não funciona desse jeito, que a gente precisa, né, de trabalhar tudo junto. E aí a alimentação ali é fundamental, né? Uma alimentação cada vez mais saudável, evitar sódios, né? Esses industrializados que vêm muito, né? Tem um teor de sódio muito grande. E para isso, para uma pessoa cardíaca, realmente é uma bomba. É um caminho sem volta. E aí faz todo esse trabalho junto com a atividade física ali para a gente ter um resultado interessante, benéfico. E em relação aos aspectos biodinâmicos do movimento, quais são as considerações que você leva para elaborar programa de emagrecimento para mulheres também? Sim, isso é muito importante. Falando novamente dessas mulheres que têm problemas, principalmente, né, são diagnosticadas não só com a endometriose, mas com a SOP, por exemplo, né, que é a síndrome do ovário policístico, ou outras. O ideal é passar sempre com a fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta pélvica, uma pessoa específica para isso, né? E que muita gente acha que é só procurar o educador físico que ele vai fazer todo o trabalho. Não, o ideal é que realmente esse trabalho integrado mesmo, uma integração. E você encaminha esse paciente para essa fisioterapeuta, né? Que ela vai, né, trabalhar ali exercícios para que melhore toda aquela região ali de dor. E aí, mediante disso, junto com a fisioterapia ali, a gente vai trabalhando exercícios também para fortalecer aquela região. Né? Então, é um trabalho que a gente fala de trabalhar, né, fortalecimento da pelve ali, realmente, para diminuir todos esses sintomas que a gente encontra, né, nessas pacientes. Olha, e quais são as disfunções mais comuns das mulheres, assim, que sofrem de endometriose ou a síndrome do ovário policístico? A SOP, né, mais conhecida como SOP, é intestinal.
É incrível, Fernanda, é incrível. As mulheres chegam todas relatando ou quadros diarreicos, né? Que tem uma síndrome do intestino irritável, que passou a vida toda com aquela síndrome, não sabia nem que tinha endometriose ou SOP, ou a constipação severa, né? De muitas terem que passar por cirurgias, né? Por não saberem que tem, né? E assim, o tanto que esse trabalho em conjunto, né? Da nutrição, da fisioterapia e do profissional de educação física, o quanto isso vai fortalecer, né? Vai melhorar aquele peristaltismo, né? Para que aquela mulher tenha as evacuações e as dores diminuídas, assim, que aumentou o número de evacuação, né? Eu digo assim, regulou o número de evacuação. Você automaticamente, você já vai melhorar a saúde daquela mulher, né? Vai diminuir a dor daquela mulher. E, principalmente assim, essas mulheres, às vezes, relatam que passavam a vida toda... Por exemplo, muitas falam assim, eu passo a vida toda tendo constipação. Chega na fase menstrual, eu tenho diarreia. Nossa. Falei, tipo assim, a pessoa fica, às vezes, 20 dias, 40 dias, 40 dias, tem mulheres que ficam 10 dias sem ir ao banheiro. E aí, quando chega a menstruação, tem aquele episódio. Então, assim, isso é muito importante, né? Os profissionais que atendem essas mulheres ter essa atenção, principalmente o profissional de educação física, que está, graças a Deus, isso vem abrindo a cabeça de muito profissional. Eles estão se preocupando em entender, porque isso a gente não aprendia na faculdade, pelo menos na minha época não se olhava. Na minha também não. E aí a gente está vendo que não tem jeito, né? O corpo humano, ele é todo. A gente não consegue estudar só um pedaço, né? Só um músculo. E graças a Deus está vindo profissionais nessa área, principalmente da educação física, olhando para esse público. Tipo assim, opa, você está tendo esses sintomas? Vamos procurar um profissional específico? Vamos procurar um ginecologista? Vamos procurar uma nutricionista específica? Um fisioterapeuta pélvico, né? Para trabalhar, para a gente realmente ter uma melhora, né? Num conjunto, numa forma integrada. Não tem como trabalhar sozinha, é impossível. Não, tem que ser uma equipe multi-interdisciplinar, né? Muito. Quanto mais a gente traz diferentes convidadas de diferentes áreas aqui, a gente consegue entender que é um trabalho em conjunto, não tem como um separar o outro. E você estudou sobre imunologia e microbiologia. Exato. Como que a gente pode relacionar esses dois aspectos, esses dois pontos, com a saúde da mulher e o processo de emagrecimento? Então, foi fantástico quando eu entrei nesse mestrado, porque eu sempre tive vontade de fazer um mestrado, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre fui muito curiosa. Então, quando eu realmente descobri a endometriose, eu falei, quero fazer o mestrado agora mais do que nunca. E quando eu descobri essa especialização, né, esse estudo da imunologia, eu vi então, e da microbiologia, eu vi a importância, né, que a imunidade, a nossa imunidade faz um todo. E o quanto o nosso intestino, ele comanda tudo. A gente não consegue viver bem se a gente não tiver um intestino ok. O intestino, ele tem que realmente, todo mundo fala, né, até um clichê já falar agora, que o intestino é nosso segundo cérebro. Sim, ele é o nosso segundo cérebro. Ele está totalmente ligado à imunidade. Então, assim, o mestrado, ele me trouxe essa gama de conhecimento que eu acho que eu não conseguiria ver em nenhuma graduação ou até nenhuma pós-graduação. Foi assim, e trazendo isso para a saúde da mulher no emagrecimento é fundamental. Porque, como eu te falei, né, no mestrado, esse público, a gente tinha um grupo de sobrepeso e obesidade, que muitas delas, a gente ajustando ali, né, com a alimentação, a hidratação, que é importantíssima, que muitas delas achavam que se hidratavam adequadamente, mas quando vai fazer, né, o cálculo ali, a gente descobre que não está hidratando. Muitas delas, às vezes, passam dias sem beber um copo d'água. Então, fazendo tudo, elas conseguiram ter uma perda de peso, assim, visível, né, grande. E aí a gente começa a perceber o tanto que essa microbiota, ela foi mudada, porque a gente fez uma análise realmente dessa microbiota do antes, e a gente teve uma coleta do antes, né, uma coleta fecal antes delas iniciarem o tratamento, e logo após 3 meses a gente fez a coleta e fez a análise. E a gente vê nitidamente, né, na pesquisa, no estudo, que houve, né, uma melhora, assim, uma diferença muito grande. E os relatos delas mesmo, né, da primeira consulta para a segunda consulta, quando elas retornavam, a gente via, além da avaliação, que a gente fazia avaliação física, a gente percebia o tanto que elas perdiam de peso, o tanto que elas estavam felizes, o tanto que a autoestima delas melhoravam,
Que legal. Porque elas já tinham passado por tudo e tentado tudo. E o fator do intestino, né? Você falou da microbiologia, né? Da gente ter estudado. O tanto que o fator da microbiota intestinal fazer a diferença em tudo. Muitas falavam assim, Jane, eu não sabia que eu precisava fazer cocô todo dia. Falei, não? É incrível, porque a gente precisa fazer cocô. Cocô é importante. Eu falo, às vezes as pessoas brincam comigo, que eu adoro falar de cocô, né? Realmente, eu gosto. Eu falo, e tem muito paciente que chega na consulta, e às vezes eu falo assim, como é que tá suas fezes? Aí a pessoa fica envergonhada. E eu falo, mas você não olha suas fezes? Não. Então, assim, elas começaram a se olhar e olhar mesmo, entendeu? A gente tem que explicar, olha, as fezes, ela fala fala tudo sobre a nossa saúde intestinal, fala tudo sobre o que está acontecendo. Não só de bactérias e fungos, né, e parasitas, mas no geral. O quanto a gente pode melhorar observando o nosso intestino. Sim. Então, é isso que eu sempre falo, gente, por favor, cocô é vida, não tenha preconceito com cocô, não deixem de olhar o seu cocô, pelo amor de Deus. Ô, Regiane, depois que elas passam pela fisioterapeuta pélvica, como que é o processo? Aí, depois elas passam pela fisioterapeuta pélvica, podem ir para musculação, você recomenda, o que você acha interessante da musculação nesse processo do emagrecimento em relação às outras atividades físicas que existem por aí? Então, Fernanda, eu acho importantíssimo, primeira coisa é procurar profissionais capacitados, profissionais de educação física que entendam o corpo da mulher, que entenda realmente esse ciclo da mulher. A gente estava até conversando sobre isso, né? Porque tem gente que não entende o que é trabalhar com uma TPM, o que é, às vezes, e ainda mais imagina uma cólica, uma dor de cabeça, uma cefaleia, né? Que muitas até apresentam esses sintomas durante a fase que a gente chama de fase folicular, ali, quando ela está na menstruação. Então, é muito importante, a primeira coisa é procurar profissionais que são capacitados. Hoje em dia, a gente tem vários. Eu acho que isso tem cada vez mais falar de saúde da mulher tem sido assim interrogações para profissionais da educação física até então nunca estudaram sobre isso, que nunca viram esse assunto e ver o tanto que há uma melhora nos resultados dessas mulheres quando eles começam a perceber que a mulher na fase lute, ela não vai responder como se ela está na fase ovulatória ou a fase folicular. É diferente, a gente vai estar né? Então, assim, imagina você treinar, você fazer uma atividade física com dores incapacitantes. Então, assim, até eu já percebi que alguns atletas, elas têm sido respeitadas dentro desse ciclo, né? A intensidade do treino ali naquela semana, que ela sabe, ele diminui um pouco, né? E aí tem a fase ali entre o sexto a 12º dia, que você já pode começar a aumentar aquela carga que a mulher vai responder melhor. Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante procurar, primeiro de tudo, um profissional que entenda e respeite o corpo da mulher, porque, infelizmente, a negligência, né, dentro desse assunto, principalmente do esporte, a gente foi muito negligenciado durante muitos anos. Sim. Muitos anos. Eu já várias, quando eu era atleta, para muita gente não sabe, né, meu primeiro esporte foi o taekwondo. Eu fui atleta de taekwondo a minha vida toda. Olha. E foi dele que eu trouxe muitas coisas boas, onde que eu tive interesse em fazer educação física. E eu várias vezes tive que treinar com cólicas. Sim. Cólicas incapacitantes, eu não conseguia andar, mas eu tinha que ir ao treino, porque eu tinha, né, os patrocinadores, eu tinha, né, que ter aquele cronograma de treino por conta dos calendários de campeonatos. Então, assim, foi uma fase que hoje eu agora, entendendo a saúde da mulher, que hoje eu falo, gente, como eu fui negligenciada. Como que eu pude, como fizeram isso comigo também, né? Como eu fui negligenciada por um todo, né? Então, porque não se estudavam tanto, não se falavam tanto. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar cada vez mais desse assunto. Boa. E vamos lá, como que a gente pode falar, né? Qual a importância do equilíbrio entre a alimentação e o exercício físico nesse processo de emagrecimento e manutenção da saúde feminina? Então, é muito importante que a mulher, né, sempre tenha, a gente fala assim, tenha a sua nutricionista, né, que te entenda. Eu acho que hoje em dia a nutrição cresceu muito. A gente tem vários nutricionistas na cidade, no país, né? Hoje em dia a gente consegue atender de forma online para o mundo inteiro. Então, a primeira coisa, ter a sua nutricionista. Ter aquela pessoa que você vai ter, como é que a gente pode falar? Ter um feeling, né? Tem que ter
tem que ter uma química. Se não rolar a química, ele não vai. Porque a pessoa tem que entender que ela vai prescrever um protocolo para uma pessoa individual. Sim. Então, assim, a primeira coisa é ter a sua nutricionista. Aquela que vai rolar a química ali. E também o profissional de educação física que vai entender e respeitar todo esse processo, todo esse ciclo. Se você tem cólicas incapacitantes ou se você está dentro de um período que você quer engravidar, porque tem mulheres que passam por fertilizações, né? Então, também tem um período que ela não pode ficar em treinos extenuantes. Olha... E, né, por conta de todo o tratamento ali. Então, é muito importante também pegar esses profissionais de educação física que entendam. Então, eu sempre falo, a importância para o emagrecimento é sempre procurar esses profissionais que vão entender, né, e ter, né, a sua nutricionista. Não sei se eu consigo. Você deve entender tudo, então, de ciclo menstrual, né, Regiane, assim. Eu tento, Fernanda, porque eu tento me entender primeiro. Explica pra gente quais são as fases e o que a gente pode esperar do rendimento das mulheres ao longo desse período. Porque eu, por exemplo, eu sei quando eu tô ovulando, quando eu tô de TPM e tal, mas tipo assim, como que é o rendimento, ele vai oscilar de acordo com cada fase? Então, quando a gente menstrua ali no primeiro dia, a gente tá ali naquela fase, que a gente fala fase menstrual, né? Você tem um rendimento mais baixo, né? As mulheres, às vezes, elas ficam... Eu, pelo menos, né? Eu vejo minhas alunas, me vejo também. A gente fica um pouco incômoda, né? Tipo, não quero fazer esse exercício porque vai sair um fluxo. Então, assim, ali você sabe que ela vai ter um rendimento mais baixo. Então, às vezes, trocar um exercício, por exemplo... Poxa, em vez de fazer uma mesa flexora, colocar a pessoa, às vezes, uma cadeira flexora ali. A gente vai ficar um pouco mais confortável para ela não vai ficar tão exposta, assim, preocupada, né, em estar... né, e assim, vai ter um resultado benéfico também. Logo em seguida, a gente vem para essa fase ovulatória, né, que a endometriose, por exemplo, a gente tem a escamação, né, do tecido, que é o tecido endométrio que está saindo ali no sangue. Na endometriose, por exemplo... muitas teorias dizem que há um refluxo. Só vou explicar isso para poder chegar lá. E aí, nesse refluxo, quando você vai menstruar, volta um pouquinho. E aí, por isso que as mulheres reclamam de dores incapacitantes. Nesse período, em regiões, às vezes, do corpo que não tem relação com a pelve. Por exemplo, né, córnea. Tem gente que reclama de dores em intestino, enfim. E aí, logo em seguida, você entra nessa fase ovulatória. Que a gente tá lá, né, começando a ter o pico de estrogênio, tá achando que tá voando e tal. Né? E as mulheres, tem muita mulher que... São poucas mulheres que percebem que estão ovulando, né, que conseguem perceber. Geralmente essas mulheres, que você falou, você consegue perceber, ter essa percepção, mas assim, tem mulheres que não conseguem ter essa percepção, às vezes demora a vida toda para começar a perceber que, eu acho que essa dor, não chega a ser uma cólica, né? Mas às vezes um incômodo, é uma ovulação, né? E aí logo em seguida a gente entra nessa fase, que é a fase lútea, que a gente começa a cair ali, né, o estrogênio, e a gente tem a subida da progesterona ali. Então, assim, é muito importante, né, falar sobre isso, explicar isso para paciente ou para aluna, que às vezes ela também se culpa. Sim. Né? Tipo, eu não tô conseguindo render hoje e tal, mas que dia que você menstruou? Qual que é a época que a gente mais rende? É quando a gente tá ovulando? Então, é logo ali entre o sexto que a gente consegue, que muitos estudos falam, né? Entre o sexto e o 12º, 14º dia. Entre aquela fase ali do finalzinho da menstrual para ovulação. Né? Então, aí você vê que você tem uma semana que você parece que você vai voar. Sim, sai comprando horrores, acha que tá rica. Você se acha linda, maravilhosa. Isso vai mesmo. Pra academia e fala, gente, o que tá acontecendo? E aí, na outra semana, você já começa a sentir uma diferença. Então, assim, é muito importante perguntar, mas que dia que você menstruou? Então, é muito importante o profissional que está acompanhando entender ali essa fase, né, esse ciclo ali que a gente, às vezes, deixa passar despercebido, mas que faz a diferença para fazer uma prescrição de uma alimentação ou a prescrição de atividade física, né? A gente, às vezes, consegue colocar durante esse período, igual eu gosto muito de fazer o ciclo da semente com as mulheres, que muitas vezes nem conhece. Eu também, quando conheci, falei, será que funciona? Mas eu gostei, eu achei interessante e funciona, realmente. Como que é? O ciclo da semente, assim, do primeiro ao 14º dia, a gente coloca alguns tipos de semente. A semente de abóbora e de linhaça.
tá? Aí tem ali, a gente calcula certinho, né, para a intenção daquela mulher naquele processo. Do 15º até o 28º, a gente coloca gergelim e girassol. E como é que a gente pode entrar com isso na alimentação? Na fruta, por exemplo, né? Ela pode comer, in natura, tem mulher que gosta, né? E, assim, são alimentos que têm fitoestrógenos, né? Então, assim, querendo ou não, ela vai melhorar muito esses sintomas de cólica, cefaleia, cansaço, fadiga, né? A gente também pode entrar com suplementação, né? O ômega 3, ele ajuda muito nessa fase da mulher, né? Cúrcuma, que para essas mulheres que têm alguma patologia, tipo endometriose ou a SOP, ela é muito anti-inflamatória. Eu adoro a cúrcuma, eu não consigo trabalhar sem cúrcuma. Eu acho que a gente tem um benefício muito grande, isso aí já está mais que comprovado. Então, assim, a gente tenta buscar, né, dentro desse ciclo, estudando esse ciclo, né, colocar ali o alimento ideal para quê? Às vezes a gente faz até 2 tipos de protocolo, ó, do 1º ao 14º você vai fazer esse. Do 15º ao 28º você faz esse. Ah, Regiane, mas aí tem mulheres que às vezes tem ciclo de 26, aí a gente calcula dentro daquele ciclo, tudo bem feito direitinho, assim, bem organizado, bem individualizado. Joia, você ainda atua como profissional de educação física? Sim. Ah, é? Como é que tá? Você tá dando personal? Como é que é? Eu adoro, né? Igual muita gente pergunta, você ainda trabalha como personal? Sim, eu amo, né? Eu faço com muito amor, que eu falo que a educação física me levou à nutrição. E quando eu estava fazendo nutrição, muita gente falou que eu ia abandonar a educação física. É o que eu mais escutei, mas jamais, isso não aconteceu, pelo contrário. Hoje eu tenho uma grade de alunos menor, né, por conta da minha logística. Eu consegui ser mãe, né, com o tratamento que eu fiz, esse tratamento natural, integrativo. Então, assim, eu tenho a agenda da minha filha, tenho a minha agenda e tenho a agenda dos alunos com a agenda da nutrição. Então, hoje ainda atuo, sim, como nutricionista. Né? Tem alguns horários que eu prefiro não atender mais na minha vida, que é à noite. E foi uma das melhores coisas que eu fiz depois que eu descobri essa saúde integrativa, né? Que o horário de dormir é muito importante também para a minha saúde, para o meu desenvolvimento, para minha vida. E é isso também eu tento passar para as pacientes. Sim, muito bom. E como que você faz para manter a sua motivação e como que você passa isso para suas clientes se manterem ativas? Qual é a receita aí de se manter motivado e motivar as suas pacientes e as suas alunas também? Então, isso assim, é muito importante a gente falar, porque nem todo dia a gente tá 100%. Isso é muito importante falar. Tem dia que a gente vai estar 50%, mas aquele 50% é o seu 100% daquele 50%, entendeu? Que eu falo, não tem problema, a gente vai trabalhar dentro do que você consegue trabalhar ali. Então, assim, o que eu tento buscar é que a gente vá para a academia, né, que a gente venha para o treino, quando eu sempre falo com elas, ou tente fazer o protocolo alimentar pensando no benefício que aquilo vai te trazer a longo prazo. Né? Pode ser que aquele dia hoje eu não estou bem, não estou a fim de ir e tal, mas pensar no todo. Tipo assim, se eu for, vai ser melhor do que eu não for. Né? Que a gente vai se sentir muito melhor. A gente tem essa liberação de endorfina que faz muito bem e é muito importante para o tratamento. Então, a gente também tenta falar com ela sobre isso. E, às vezes, naquele dia que ela não está tão motivada, não tem problema. Vai lá, faz um treino um pouco menor, diminui um pouquinho a carga, mas não deixa de fazer. Sim. Com certeza, ela vai sair dali bem mais feliz do que ela entrou. Né? Então, assim, eu acho muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que estar, principalmente a gente como personal ou como nutricionista, que a gente tem que estar sempre assim, maravilhosa, 100%. Para você é fácil, você foi na academia todo dia, né? Para você comer é fácil, porque você já é nutricionista. Não é. Tem dia que também a gente tem vontade de comer doce, que a gente tem dia que a gente não quer treinar. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. E como que você orienta as suas clientes sobre a importância do descanso e da recuperação no processo de emagrecimento e manutenção da saúde? Nossa, excelente pergunta, porque muita gente também, Fernanda, ela entra nesse ciclo, assim, de querer treinar, eu quero emagrecer, não sei o quê, e, assim, eu vejo que elas não querem descansar. Então, eu tenho uma paciente, né, que ela estava com sobrepeso e ela estava treinando de forma extenuante, ela entrou no beach tênis, amou o beach tênis, que é realmente viciante, é gostoso. Você tá na quadra, você não quer sair, né? Você começa ali e fica muito gostoso. Só que
ela começou a fazer de forma tão recorrente que ela começou a apresentar lesão. E aí, onde foi que a gente teve que conversar sério, tivemos que suplementar, tivemos que encaminhar para o ortopedista, entrar com suplementação adequada, né, para dar aquela regeneração e falar a importância, né, enfiar na cabecinha dela a importância do descanso, porque senão ela ia se lesionar. Sim. Mais do que ela já estava. Então, assim, a gente tenta passar, né, falar do descanso e às vezes ela, mas eu não consigo ficar parada. Então, a gente cria outras alternativas. Foi o que ela fez. Ela entrou com a meditação e com o yoga no dia que ela não fazia o beach tennis, para poder regular um pouco a intensidade dos impactos ali. Equilibrar, né, Regiane? E você acha que hoje as redes sociais acabam interferindo nesse excesso de cobrança da gente se manter ativa fisicamente? O que você vê aí com as suas clientes, com as suas clientes de personal, com as suas pacientes dentro do consultório? Então, Fernanda, eu acho assim muito interessante. Acho que a rede social ela veio de forma benéfica. Muita gente fala assim, fica postando, que tá treinando. Eu acho muito legal, porque quando você posta também, você incentiva o próximo. Mas também ali na rede social a gente acaba vendo também algumas coisas erradas, algumas falas erradas, algumas coisas que eu falo assustadoras. E que muitas pessoas, né, pacientes, as mulheres, que às vezes naquela necessidade de emagrecer rápido, eu quero resultado rápido, acaba seguindo e tendo, né, lesões ou até mesmo, né, alguns fatores, alguns problemas de saúde por, às vezes, seguir algum tipo de protocolo nutricional que não é adequado. Eu tive uma paciente que ela corria intensamente todos os dias, aí já estava reclamando de dor na articulação e não queria aceitar a musculação. Né? Eu falei, olha, é importante e eu preciso que você tenha o descanso. E ela não aceitava. E aí ela começou a querer jejuar. E eu, né, com a intensidade, ela participava de competições, aí foi onde eu falei, não tem como, porque a demanda que você gasta, eu preciso que você tenha, né, energia suficiente, né, os macronutrientes ali equilibrados, né, a proteína, o carboidrato e o lipídio ali, tudo certinho para você. Porque ela estava gastando de forma tão extenuante ali, que mesmo com a alimentação, a gente tinha já colocado já um acréscimo, ela não estava conseguindo. E aí, nesse período, ela viu alguma coisa na rede social e começou a querer jejuar. Depois de uns 30, 40 dias, ela procurou de novo e falou, olha, deu ruim. Aí foi que ela me contou, eu acabei fazendo um jejum, não estava tomando café da manhã, pulava a colação, só ia comer no almoço. Ou seja, ela ia fazer o treino dela de track, né, a corrida dela, que dava em torno de uns 30, 40 minutos. Dali ela já ia direto para a musculação, né? Então, ela não fazia nenhum tipo de suplementação nesse intervalo. Não. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, você falou sobre a musculação, né? E às vezes muita gente tem medo de fazer musculação porque vai ganhar massa. É aquela história, né? Eu não sei se você ainda ouve isso, mas quando eu dava personal, umas mulheres falavam assim, olha, mas eu não quero ficar masculinizada, né? Com coisa que vai ficar forte muito rápido. E eu queria entender quais são os benefícios específicos da musculação para quem quer emagrecer. Em relação a outras modalidades. Como que a musculação atua no processo de emagrecimento? Então, Fernanda, é um assunto que a gente gosta muito, né? O pessoal tem esse preconceito ainda, que acha que para emagrecer só tem que fazer o cardio, né? Os aeróbicos. Assim, eu acho que é um equilíbrio. A gente tem que ter exercícios aeróbicos, sim, concordo. Mas a musculação é de extrema importância. Você vê que todos os atletas, se for perceber aí nas Olimpíadas, a base de treino deles é a musculação, é o treino resistido. Por quê? Para aguentar aquela demanda, né, de treinos que eles têm ali, né, de treinos. Então, a musculação, ela tem essa capacidade, sim, de queimar calorias. As pessoas têm que parar com esse preconceito. Que ainda, infelizmente, tem. Gente, musculação também emagrece. Sim. Feita certinha e né, junto com uma dieta, né, um protocolo adequado, você consegue, sim, ter uma queima calórica ali, uma queima adequada e emagrecer. E, além de tudo, você está fortalecendo ali a sua musculatura. Porque muita gente emagrece e aí depois vem aquela falação, gente, emagreci tudo, mas fiquei flácida. Mas você esqueceu a coisa mais importante, que é você fazer o treino resistido, que é de extrema importância. Sim, sim. E ele é bom também porque quanto mais massa magra a gente tem, maior é o nosso metabolismo de repouso e, consequentemente, maior fica mais acelerado. O metabolismo de gordura. Exato. Não é mesmo?
Regiane, a gente está chegando no finalzinho da nossa gravação, passou muito ótimo. rápido, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Mas antes da gente acabar, eu faço um joguinho, um bate-bola rapidinho, que eu te pergunto, você dá uma resposta curta. Tá preparada? Vamos tentar. Um exercício físico favorito? A bike. Bike? Você tá pedalando? Não. Não, mas você gosta Eu de pedalar. amo. Ai, que legal. Você também foi adepta da bike na pandemia? Então, eu pedalo desde pequena, né? A gente pedala daquela forma raiz, né? Aham. Quando era pequena, era forma, não tinha capacete, tinha nada, não tinha nem bicicleta, não tinha nem marcha, né? Aham. E a bike, ela sempre foi... É incrível, né? Quando a gente tá na bike, é só quem faz, né? Aham. Porque a gente tá na bike, tá ali no meio da natureza ali, você vai fazendo eu vou fazendo minhas meditações, minhas orações É bom, ali, né? respirando aquele ar puro. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu volto muito diferente. Que bom. Eu também Então, adoro a bike. eu não tô tendo tanto tempo para me dedicar, mas assim, quando eu vou, eu volto outra. Muito bom. Um alimento indispensável na dieta? Olha, o carboidrato, né? Acho que A base. a base, o arroz, o feijão, acho que não tem nem só um, não. Acho que é o conjunto. Comida de verdade, A comida né? de verdade. Um mito sobre emagrecimento? Um mito, ficar sem carboidrato. O pessoal tem a carbofobia aí, acha que eu vou emagrecer, vou tirar o arroz, eu vou tirar o pão, quer tirar tudo, né? Eu falei, você tem que explicar que você precisa daquele nutriente ali para absorver os outros, né? Que é um Isso. conjunto, é um equilíbrio. Uma frase que te inspira? Nunca desistir. Ah, Nunca desistir. Rê, onde que o pessoal te encontra? Quais são suas redes sociais? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, a minha rede social, você acha lá, você pode achar com o meu nome todo, Regiane Faia, né? Ou, né, underline reg, underline Faia. E ali tem todos os meus contatos, todos os lugares que eu atendo, não somente presencial, mas também online, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe isso, né? O online, hoje em dia, nos beneficia de forma bastante, né? Para as pessoas chegarem, né, a terem acesso aos profissionais que elas, às vezes, não conseguiriam se não tivesse esse meio. É isso mesmo. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a endometriose, sobre atividade física para mulheres, sobre alimentação, ou deixar algum recado para essas mulheres que estão passando por essa fase da vida delas? Muito importante isso, Fernanda. Eu acho que não só para as mulheres, mas para os homens também. Porque muitos homens, às vezes, negligenciam as suas parceiras, as suas irmãs, as suas filhas ou as suas... Enfim, achando que aquela dor é normal. A mulher que está ao seu lado com uma dor incapacitante, desconfie, leve ela ao médico, não espera ela, né, ir ao médico. Então, assim, eu acho muito, não é só o recado para essas mulheres também, porque a gente fica silenciando, a gente fica se colocando de lado, quando vai descobrir já está uma coisa bem avançada. Mas, assim, os homens também. Percebeu que está diferente, não tem preconceito. Olha, não, vou te levar no ginecologista, vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda, vamos investigar. Porque a saúde da mulher é a saúde da família. Sim, né? Então, tem como falar de saúde da mulher sem falar nessa... E às vezes muitas mulheres negligenciam a dor, às vezes não prestam atenção no que estão sentindo. Então, é um alerta aí para cuidar da saúde da mulher cada vez mais. Né? Rê, eu quero te agradecer, então, pela presença. Foi muito bom ter você aqui, contribuiu bastante. A gente nunca recebeu uma nutricionista e educadora física especializada nessa área, né, de hormônio, de ciclo menstrual, falando de endometriose, então foi muito legal. Eu que agradeço. Ai, que bom. E para você que chegou até agora, até aqui no final, muito obrigada também. Não esquece de seguir a Regiane lá nas redes sociais e fica ligado que toda quarta-feira às 19 horas a gente está aqui com um novo episódio.